Bom dia, nossa saudação a todos com a paz do Senhor. E aqui estamos uma vez mais para louvá-lo, bendizê-lo na beleza da sua santidade. A Ele a glória, a honra e o louvor nesta manhã de domingo. Te damos graças por tudo, Senhor. Nos colocamos nas tuas mãos e na tua presença. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós nos colocamos aos teus pés, Senhor, e te bendizemos, e te adoramos com o nosso louvor. Aleluia. E nos derramamos perante o teu altar. Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar.
Aleluia, aleluia, graças ao nosso Deus. Nós precisamos dele mais do que nunca, nos dias em que nós estamos a viver. Nós damos graças a Deus por cada um de vós, irmãos em casa, irmãos, membros da Nova Aliança e outros que nos estão a acompanhar nesta manhã. Este é o dia que nós dedicamos à adoração e louvor do nosso Deus. Todos os dias são dias de adoração, dias para louvar, mas hoje em especial, domingo, estamos aqui na igreja, transmitindo para as casas, para os nossos irmãos em casa, este culto, e nós queremos que o Espírito de Deus que está connosco aqui também está convosco em casa. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor e damos graças a Deus porque Ele está connosco e Ele vai continuar conosco. Nós temos hoje de manhã a informar os nossos irmãos que faleceu um irmão da nossa irmã Dona Lúcia Chagas, no Brasil. Ele estava doente já por alguns meses e faleceu esta madrugada. Mas esses irmãos, ao invés de ficarem em casa, vieram para prestar o seu serviço de louvor e adoração a Deus. Oremos por Dona Lúcia, oremos pela família toda, oremos para que a graça do Senhor possa ser suficiente para esta família. Que o Senhor possa trazer consolo e conforto aos seus corações. E também lembramos de outros dos nossos irmãos que estão doentes, aqui ou em qualquer outro lugar. Oremos por eles. Oremos uns pelos outros e confiemos na graça e no poder do nosso Deus. Senhor, obrigado por esta manhã. Não há Deus como Tu. Não há Deus que pode cuidar de nós melhor do que Tu. E nós te damos graças porque és o nosso Deus. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. E nós te buscamos, Senhor, com confiança, sabendo que Tu não nos rejeitas. Tu não nos largas à mercê das situações e circunstâncias, mas Tu sempre estás conosco. Oramos que tragas a Tua presença para estar no nosso meio. E com a Tua presença, a Tua graça. Com a Tua graça, o Teu conforto. E com o Teu conforto, a Tua paz. E que vivamos, Senhor, descansados em Ti, sabendo que Tu não és o Deus que quer o mal para nós, mas sim o bem. E em todas as coisas, nós podemos dizer, nós estamos gratos ao Senhor. Senhor, obrigado por este dia de hoje. Oramos que este culto possa trazer glória ao Teu nome e também seja uma oportunidade para fazer conhecido o Teu nome àqueles que ainda não o conhecem e trazer também alimento espiritual à Tua igreja, ao Teu povo. Continua ungindo os Teus servos na direção deste louvor e adoração. Continua, Senhor Deus, sustentando-os com a Tua graça, que esta graça lhes seja suficiente nesta manhã. E dá unção também ao Teu servo a pregar, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos e que a Tua palavra possa cair em boa terra e produzir bom fruto. E assim a Tua igreja e o Teu reino continuem sendo estabelecidos entre nós. Nós oramos, fica conosco, dá-nos um dia abençoado e uma semana rica com a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor e a manifestação da Tua compaixão. Opera, Senhor Deus, em nós e por nós e faz com que o inimigo seja vencido e faz com que haja milagres acontecendo nesta semana em cada um de nós, particularmente naqueles que estão a precisar deste milagre agora. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar e adorar o nosso Deus.
Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Descansarei, pois sei que és Deus. Tu és segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei. Vamos continuar louvando ao Senhor. Seria tão bom se daí de casa você cantasse conosco. Mas se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia.
comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Aleluia! Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. Cante conosco. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Cante outra vez. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. E bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Gratos por vossa presença aqui conosco hoje de manhã para mais um tempo de adoração. E eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quando Jesus interrogou os seus discípulos sobre a sua identidade, antecipando a todos os outros discípulos e talvez sem saber o que estava dizendo, Pedro prontamente respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta confissão de Pedro, que teve lugar em Cesareia de Filipe, aparece em todos os 4 evangelhos, mas em São Mateus ela acontece num contexto bem especial. Ela está intimamente ligada ao surgimento de uma nova comunidade, a Igreja de Jesus Cristo. Assim, no contexto de Mateus, a confissão de Jesus como Cristo, o Messias e Filho de Deus, mais do que uma afirmação sobre a identidade de Jesus, ela constitui uma eloquente e poderosa
afirmação sobre a natureza da Igreja. Vamos agora o nosso olhar para o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versos 13 a 18. São Mateus, capítulo 16, versos 13 a 18. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oremos. Supremo Deus, te pedimos que desças e que edifiques o teu povo por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Jesus afirmou de forma categórica e com autoridade: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quem é esse Jesus que reivindica ter poder de edificar uma comunidade contra a qual os poderes da morte não poderão prevalecer? Parece estranho que Jesus, que na linguagem de São João a todos conhecia e que não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, volta-se para os seus discípulos e interroga-os: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Há quem sugira que esta pergunta tratava simplesmente de uma questão retórica e que a verdadeira intenção de Jesus era de contrastar a fé que os seus discípulos tinham nele com a atitude de Israel para com Jesus. À pergunta de Cristo, os discípulos responderam: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Na resposta dada, notamos que o povo falha em detectar a verdadeira identidade do Filho do Homem. E isso não causa surpresa a ninguém. Com efeito, ninguém, nem os próprios discípulos de Jesus, podem dizer quem verdadeiramente ele é. É somente através de um ato de revelação de Deus que poderemos conhecer Cristo. E mesmo quando isso acontece, a sua figura continua ainda envolta numa nuvem de mistério. Portanto, longe de nós pensar que o povo, só por ter visto sinais milagrosos da parte de Cristo, fosse capaz de penetrar no mistério da sua identidade. Em todo caso, o povo dá-nos a conhecer que esse Jesus era, de alguma maneira, uma pessoa especial, uma pessoa única e singular. Pois a lista apresentada, João Batista, Elias, Jeremias, outros profetas, era constituída de pessoas ilustres da história religiosa de Israel. Como alguém sugeriu, o povo tem grandes ideias sobre a identidade de Jesus e o denominador comum de todos aqueles que foram nomeados não é somente o facto de serem profetas, como também de todos pertencerem ao domínio do transcendente, à esfera do sobrenatural. João e os outros profetas estavam mortos e o povo devia estar pensando neles como ressurretos para assim identificá-los como Jesus. De qualquer maneira, Jesus não está interessado naquilo que o povo pensava dele, mas antes
deseja saber a posição dos próprios discípulos. Assim ela pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão, num impulso, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O título Cristo é a tradução grega da expressão hebraica Messias. E Messias significa aquele que tem sido ungido. No contexto do Velho Testamento, embora os profetas e sacerdotes fossem ungidos, esse termo era primariamente reservado aos reis, os quais tinham sido nomeados para representar Deus. A unção, ou seja, cobrir alguém com óleo de oliveira, constituía um sinal público de que alguém tinha sido escolhido por Deus para a tarefa de reinar. Mais tarde, esse termo foi associado a toda uma espécie de expectativas concernentes ao futuro de Israel e ao advento de um novo rei que, como Davi, haveria de reinar sobre o povo de Deus. Estas expectativas messiânicas atingiram o seu apogeu durante o período de ocupação romana e deve notar-se que Jesus geralmente recusou aceitar esse título publicamente por causa da sua conotação política. Jesus nunca permitiu aos seus seguidores de o descreverem como Messias. No capítulo 1 do Evangelho segundo São Marcos, ali São Marcos conta de que num certo dia, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demónios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E Jesus então ordenou aos que havia sido curados que a ninguém dissessem nada. E interessante é que depois da transfiguração, Jesus também ordena aos seus discípulos que não dissessem nada. No Monte da Transfiguração, Jesus tinha subido e tinha levado consigo 3 dos seus discípulos: João, Tiago e Pedro. E segundo o texto sagrado, o rosto de Jesus começou a resplandecer como o sol e as suas vestes ficaram brancas como a luz. De repente, surgem 2 figuras do mundo do Velho Testamento, Moisés e Elias, e começaram a entabular diálogo com Jesus. Nós não sabemos verdadeiramente o assunto da conversa deles. Ouvidos alguns instantes, ouve-se uma voz dos céus e os discípulos ficaram atemorizados. A voz era de Deus, dirigindo-se aos discípulos de Jesus, e Deus lhes disse que dessem atenção não a Moisés, não a Elias, mas sim a Jesus Cristo. E o Senhor disse: eis aqui o meu filho, amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Depois disso, Jesus volta-se para os seus discípulos e disse-lhes que não dissessem nada. Uma das únicas ocasiões em que Jesus parece aceitar a designação de Messias sem problemas foi no seu encontro com a mulher samaritana. Mas ali o contexto é completamente diferente e a ideia que a mulher tinha do Messias não era de um libertador político, mas sim de um profeta. Interessante é que nessa célebre conversa entre Jesus e a mulher samaritana há como que um desvelamento gradual da pessoa de Jesus. Jesus dá-se a conhecer à mulher de forma bastante gradual. E é interessante notar que há como que uma correlação entre esse processo de Jesus de desvelar-se a si mesmo à mulher e a apreensão da mulher da pessoa de Jesus. Num certo ponto, a mulher volta-se para ele e diz: nós sabemos que o Messias chamado Cristo virá e quando ele vier nos ensinará todas as coisas. Jesus então volta-se para ela e diz: eu sou
eu que falo Aleluia. contigo. Jesus, como o Messias, era o ungido do Senhor, o representante do reino de Deus, e identificava-se mais com o servo sofredor da passagem de Isaías 53. E parte desse texto diz: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Várias interpretações têm sido oferecidas sobre a identidade do servo sofredor da passagem de Isaías, e é claro que uma leitura neotestamentária dessa passagem o identifica com Jesus, e detectamos fortes ecos dessa passagem no texto de Mateus, quando Jesus informou aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Pedro então confessa que Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo, e Jesus reage à confissão de Pedro apontando para algo extraordinário. Jesus afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Fica logo estabelecido que não foi nenhuma capacidade especial da parte de Pedro que o leva a decifrar a identidade de Jesus como Cristo. Antes, trata-se de um puro ato de revelação divina. Assim, Pedro não é bem-aventurado por causa de virtudes que possuísse ou de conhecimento que houvesse alcançado. Amados, notem bem, o conhecimento de Jesus como Salvador só pode vir como resultado de um ato de revelação divina. Portanto, Pedro só pode saber que Jesus era o Cristo e de crer nele por causa de um ato de revelação divina. De qualquer maneira, convém notar que Pedro verdadeiramente não compreendeu as implicações e o alcance da sua confissão. Quando mais tarde, nesta passagem, ele é informado dos planos de Jesus, que convinha que ele fosse a Jerusalém e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro volta-se para Jesus e diz-lhe: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Portanto, notem que Pedro faz uma confissão, mas não tem nenhuma ideia das suas implicações e quer opor-se ao plano divino ao ponto de Jesus lhe dizer: para trás de mim, Satanás, que não compreendes as coisas de Deus. Jesus o repreendeu severamente. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Parece que até a afirmação de Pedro também está imbuída de sentimentos nacionalistas e ele não pode compreender o Messias sofredor. Em todo o caso, na perspectiva de Mateus, a importância da confissão de Pedro advém não tanto daquilo que ela diz acerca de Jesus, mas da sua ligação com a realidade da igreja. Daí a afirmação de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma outra maneira seria de dizer isso é: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Mas mais precisamente, o que é que se pode dizer da igreja na base deste texto? Primeiro, a igreja é uma comunidade de fiéis que confessam que Jesus é o Cristo. Reparem que Pedro, na sua confissão, fala não só de si mesmo, mas também representa os outros discípulos e todos aqueles que creem em Cristo. E você e eu, que reivindicamos ser cristãos, que confessamos que Jesus é o Cristo, tal como Pedro, não o fazemos na base dos nossos próprios poderes intelectuais que nos levaram a descobrir que Jesus é o Cristo de Deus. Não estamos aqui porque pelos nossos próprios méritos descobrimos que aqui é o nosso lugar. Não. Nós estamos aqui porque decidimos reagir a um convite de Deus, a uma revelação de Deus. Confessamos então que Jesus é o Cristo, porque Deus quis nos revelar. Se assim não fosse, nenhum de nós poderia ter um conhecimento salvador de Cristo. Como São Paulo escreve algures, ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito de Deus. É Deus que, através do seu Espírito, nos dá a revelação que gera fé. É Ele que nos abençoa e transforma as nossas vidas, que nos dá um novo nome e envia-nos para continuarmos o seu trabalho. Também, esta passagem coloca a igreja num contexto de conflito. Todo aquele que proclama uma vida cristã isenta de problemas não sabe do que está a falar. A vida espiritual não é de forma alguma fácil, porque acontece sempre num contexto de lutas e conflitos. Vivemos por fé. E o facto de que estamos em pé constitui um poderoso sinal da graça e da fidelidade de Deus que nos sustenta e nos faz prevalecer contra as forças do mal. E segundo este texto, a Igreja de Deus está numa luta contra as portas do Hades. E ela haverá de prevalecer porque o seu edificador não é nenhum outro senão o próprio Cristo. O Hades representa o reino dos mortos e as portas do Hades é uma expressão bíblica que pode significar o mesmo que as portas da morte. Neste caso, a palavra traduzida por prevalecer significa mais forte que. O ponto fundamental aqui é que o domínio da morte que nenhum ser humano pode conquistar não é mais forte que a igreja fundada sobre a rocha, e a igreja perdurará até o fim da história, acompanhada pelo seu Senhor. Assim, o texto declara que a igreja de Deus nunca, jamais morrerá. Mas as portas do Hades podem também significar as portas do mundo de onde poderes de Satanás vêm para atacar a igreja. Como vemos, a igreja está debaixo do ataque de poderes do mal, mas ela nunca será vencida, pois é edificada sobre a rocha. E São Mateus tem a preocupação de enfatizar a presença contínua de Cristo na sua igreja. Uma das coisas mais impressionantes que nós notamos quando estudamos a história da igreja cristã é de ver como o Senhor, ao longo dos séculos, tem operado no seio da igreja, quando parece que a igreja está a ter um colapso total. Eis que ela se levanta novamente e começa a florescer, porque ela está edificada sobre a rocha. Ela tem como o Senhor aquele que disse: edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora nós perguntamos: quais são as implicações de tudo isso para nós? Quais são as implicações disso para a nossa comunidade de fé? Quais são as implicações disso para a nossa igreja? Quais são as implicações disso para a Igreja do Nazareno, a Igreja do Nazareno Nova Aliança, a Igreja do Nazareno em qualquer outro lugar, ou a Igreja cristã
Como dissemos antes, nós também somos uma comunidade enraizada e alicerçada na confissão de Jesus como Cristo, o Messias de Deus, como tal. Sabemos que Ele é o edificador de todos nós. Esta igreja. A Igreja do Nazareno Nova Aliança, ao longo da sua história, tem contado com a presença de várias pessoas que têm desempenhado e continuam a desempenhar um papel fundamental na sua existência, desde as suas origens mais humildes até a Igreja que ela é hoje. Seria injusto não reconhecer a contribuição de todos esses fiéis. Mas ai de nós se começarmos a pensar que a Igreja conseguiu chegar a este ponto por causa do nosso esforço, por causa da nossa dedicação. Isso seria negar o facto de que quem verdadeiramente faz prevalecer a Igreja é o seu edificador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Agora, se é possível cairmos na tentação de reivindicar como o sucesso da Igreja, é também possível cair num certo desespero. Quando a Igreja parece não estar muito bem, quando as coisas não estão a correr bem. Alguns de nós até deixamos de dormir, porque esquecemos que, afinal de contas, a Igreja não é nossa. É claro que a nossa falta de sono demonstra que não somos indiferentes àquilo que acontece na Igreja, que nós nos preocupamos e importamos com a Igreja de Cristo, especialmente com as nossas próprias congregações. Este pregador, bastas vezes, não tem conseguido dormir por causa daquilo que acontece na Igreja de Cristo. Preocupa-se em demasia, até esquece-se de que, na verdade, a Igreja é de Jesus e que ela haverá de prevalecer na sua luta contra os poderes do mal, pois ela está edificada sobre a rocha que é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. Sendo assim, talvez seja tempo de todos nós de pararmos, de refletirmos e de descansarmos na afirmação de Cristo: edificarei a minha igreja e as portas da morte não prevalecerão contra ela. Cristo, o Senhor, está constantemente presente na sua igreja. Portanto, descansemos na promessa do Senhor dirigida a todos nós. Sossegai-vos e aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Eterno Deus, nosso Senhor, é com gratidão nos nossos corações que nós nos colocamos perante Ti neste momento e nós damos-Te graças pelo conhecimento do Salvador de Cristo que Tu deste a todos nós. Nós também, Senhor Deus, sabemos que as nossas vidas estão sendo edificadas por Cristo Jesus e que Ele é uma realidade sempre presente em nós. Dá com que, ó Senhor, possamos aceitar esta verdade e descansar, sabendo que Jesus Cristo haverá de pelejar por nós. Amém.
As andorinhas têm seus ninhos e os chacais covis e os pardais se alimentam com o melhor da terra. Não plantam, não regam, não tecem vestidos, contudo os lírios são belos. Se Deus cuida deles com tanto carinho, jamais te deixará sozinho. Deus cuida dos seus, sabe zelar do que é seu. No intenso inverno ou no verão, na primavera e outono, na calmaria e bonança, na agitação do mar insano. Deus cuida dos seus nas quatro estações. Deus cuida dos seus nas quatro estações. Ele nos haverá de cuidar, seja qual for a estação do nosso existir. E mesmo que a morte se nos apresente de forma impensável e inesperada, Ele permanecerá Senhor nas nossas vidas e continuará nos cuidando, porque com Ele nunca estaremos sós. Nunca está só, criatura. Perto está o Criador. Se até as pedras se encontram, o servo e seu Senhor. O leito e o rio, o aluno e seu mestre, um dia se encontram na vida. A igreja e o noivo, um Deus e seu povo, jamais hão de ficar separados. Deus cuida dos seus, sabe zelar do que é seu. No intenso inverno ou no verão, na primavera e outono.
cuida dos seus nas quatro estações. Deus cuida dos seus nas quatro estações. Que Ele nos siga cuidando, que Ele nos siga acompanhando e que nunca nesta vida falte-nos a sua presença, pois é a guisa da sua presença que, com efeito, as portas do inferno não prevalecerão contra nós, que somos a sua igreja aqui na terra. Tenha uma semana na presença do Senhor, tenha uma semana guardada completamente por Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor de ti e de mim e de todos nós tenha misericórdia e nos dê a paz. Até sexta-feira, às 7 horas da noite, e também no próximo domingo, às 11 horas da manhã. Graça e paz a todos.